Queridos amigos, muita paz a todos. Saudamos também os amigos que nos ouvem através da TV Seja, pela internet. E, inicialmente, transmitimos aqui, nesta noite, as justificativas do nosso amigo Rossandro, que seria o palestrante dessa noite, mas atendendo a uma agenda muito intensa. Nesse momento está participando do culto ecumênico dos formandos do curso de psicologia na UEPB. E nos mandou uma mensagem agora há pouco pedindo que justificássemos a todos a sua ausência, e ele externa aos que aqui estão, às suas famílias, as vibrações de um Natal feliz e de um Ano Novo de paz. Nesse mês de dezembro, essas alterações na escala têm se feito de forma mais recorrente do que em outros meses, porque, de fato, estamos com uma agenda muito intensa em Campina Grande, que tem inserido expositores espíritas nessa tradição que se construiu na cidade dos cultos ecumênicos para as formaturas em diversos níveis de ensino. Temos atendido não apenas os cursos superiores, mas também a alunos de ensino médio, e ainda recentemente tivemos um chamado também para uma turma de 9º ano. É muito interessante essa perspectiva, porque há 10 anos atrás essa não era uma prática na cidade. E ao longo desses anos foi tornando-se uma prática consolidada, e isso mostra a vocação para a tolerância religiosa que se constrói em Campina Grande. É bem verdade que vamos gastar ainda alguns anos para que essa mentalidade, de uma forma geral, atenda toda a cidade, mas temos avançado a passos bem largos. E só para encerrar esse preâmbulo, nos surpreendemos na semana passada com um convite para um culto ecumênico num condomínio, e estivemos lá e foi das circunstâncias de ato ecumênico, talvez a mais emocionante que eu tive a oportunidade de participar. E vivamente me lembrei da recomendação de Joana de Ângeles, que está no livro Messe de Amor, no capítulo de número 59, intitulado Jesus Contigo, onde Joana apresenta os preceitos para a realização do Evangelho no lar, a sequência, a sistemática, e ao apresentar essa sistemática, ela diz: quando uma família ora unida, toda a rua se beneficia. Quando num prédio de apartamentos, em um apartamento, uma família ora unida, todo o edifício se ilumina. E eu fiquei me lembrando disto na ocasião em que vários moradores de um condomínio optaram por uma confraternização muito mais íntima, muito mais simples. Diferentes representações religiosas lá estavam apresentando a sua mensagem de paz, de tolerância religiosa. Então, é um momento importante na cidade de Campina Grande e, compreensivamente, entendemos a ausência do nosso amigo Rossandro. Procurando, então, substituí-lo para essa noite, trouxemos algumas reflexões que estamos revendo nas nossas leituras e que se relaciona diretamente a um livro chamado Médico de Homens e de Almas. Esse título é de um romance da autora americana Taylor Caldwell, que nasceu em 1900, mas faleceu já em 1985, e escreveu diferentes romances, muitos deles muito bem-sucedidos, best-seller, e além de Médico de Homens e de Almas, ela escreveu também O Melhor Amigo de Deus, que é uma biografia romanceada de Paulo. Nesse outro livro, que nos chama a atenção, e a cuja leitura voltamos recentemente, a autora narra a biografia também romanceada de Lucas, um dos 4 evangelistas. E lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, me chamou muito a atenção, no prefácio do livro, o tempo que a autora disse que levou para escrevê-lo. Ela disse que o escreveu pela primeira vez quando tinha 12 anos, uma primeira versão,
Provavelmente uma versão muito resumida, porque mesmo para um escritor, aos 12 anos, a percepção da vida, da profundidade do personagem é ainda muito limitada. Mas chama a atenção que aos 12 anos essa autora tivesse a inclinação para construir uma biografia romanceada desse autor de um dos evangelhos. E ela diz quantas vezes voltou a essa história, quantas viagens fez, quantas entrevistas, quantos livros, para finalmente, em 1960, quando ela já tinha 60 anos, publicar a edição definitiva de Médico de Homens e de Almas, que vem sendo reeditado desde lá, um livro com muito sucesso no mundo inteiro. E nesse livro ela traz exatamente essa personagem. E é uma personagem pela qual eu particularmente também tenho muito apreço, porque é uma personagem que, assim como Paulo e tantos outros, não conheceu a Jesus pessoalmente, naquele momento em que Jesus esteve na terra. Mas, com certeza, já era um espírito muito sensível para a percepção da mensagem de Jesus. Provavelmente, Lucas era um daqueles espíritos preparados para reconhecer os indícios, os sinais da passagem de Jesus. E retomando fatos históricos e dando a eles um certo colorido ficcional, romanceado, a autora vai dizer que Lucas teve a formação que os jovens gregos da antiguidade, de boas famílias, o que significa dizer famílias que tinham condições de enviar seus filhos aos cuidados dos melhores mestres, Lucas teve essa condição. Ele foi para aquilo que se chamava um ginásio, não apenas para lidar ou desenvolver o corpo físico, mas, sobretudo, para ser aluno dos melhores mestres, dos melhores filósofos de sua época. E a trajetória que ela narra desse personagem, que faz com que nós nos encantemos e, pelo olhar dele, nós percebamos Jesus, vai falar de uma grande ansiedade que aquele personagem tinha. Mais do que uma ansiedade, de um vazio existencial que ele era portador, não obstante ele tivesse tido na sua infância acesso ao que havia de melhor na região em que ele vivia. Na sua juventude teve acesso ao que de melhor os jovens gregos podiam ter. Mas desde a infância e a juventude, e ao longo da sua formação como médico, ele ansiava por algo, por alguém, por uma mensagem a que ele chamava de verdade, que pudesse preencher o seu vazio existencial. Era um personagem dado a permanecer longas horas pensativo, reflexivo, um personagem que gostava de manter-se afastado da multidão, das pessoas, porque tinha necessidade de, em refletindo, encontrar solução que lhe preenchesse aquele enorme vazio existencial. A sua vida, então, toma uma modificação quando ele se encontra com Paulo, o discípulo, o apóstolo, aquele que conheceu a Jesus depois da passagem do Mestre na Terra. E vários livros históricos, não apenas essa biografia romanceada, vão dar conta desse fato histórico. Lucas havia se empregado num daqueles muitos navios que faziam o percurso do mar Mediterrâneo como médico, porque essa era a sua profissão. Ele buscava ocupar-se nas viagens como médico do navio, de vários navios, por vários anos teve essa ocupação, aliás, até que numa de suas viagens ele encontrou-se com Paulo, já debilitado, já relativamente um homem maduro, caminhando para a velhice, e naquela eloquência de Paulo em falar sobre Jesus, ele se sentiu fascinado por aquela narrativa que Paulo apresentava. E aí, tanto a autora americana Taylor Caldwell, quanto outros autores, mais historiadores, mais próximos da descrição do fato, tal como supostamente ele ocorreu, vão descrever que aqueles dois homens, um mais jovem, de uma inteligência brilhante,
que era Lucas, e um mais velho, um homem eloquente, vão estabelecer logo de início uma amizade e um vínculo profundo. Lucas atende a Paulo como médico numa das febres que ele teve. E ao atender aquele doente, acompanhá-lo e na recuperação, vai então ter contato com as histórias sobre Jesus. O fascínio que Jesus exercia sobre Paulo é também o fascínio que Lucas vai deixar que exerça sobre si. E a partir dali, eles vão, durante muitos anos, travar uma amizade muito profunda. E é a partir desse fato histórico que nós vamos ter o ensejo, por exemplo, de termos hoje a possibilidade de ler o chamado Evangelho de Lucas. Porque esse encontro com Paulo foi decisivo para que Lucas fizesse uma reorientação em sua vida e buscasse ir à Galileia para encontrar aqueles que haviam convivido com Jesus. Ele vai fazer um trabalho que é de historiador, que é de pesquisador, que é de médico, que é de pessoa interessada, e a partir das indicações de Paulo, para que encontrassem os homens da casa do caminho, ele vai então encontrando personagens que de fato conviveram com Jesus. Ele encontra-se com Pedro, a partir das indicações de Pedro, ele vai em busca de Maria, que àquela altura já não estava mais nas cercanias de Jerusalém, vai ao encontro daqueles que ainda idosos estavam reencarnados para ouvir as histórias que Paulo havia contado a partir da leitura de outros personagens, de outras pessoas que conviveram com Jesus. E Lucas vai então trazer em seu evangelho esse conceito que atravessa os séculos e tem sido utilizado pela medicina. Jesus, médico de homens e de almas. É, por exemplo, graças a Lucas que nós vamos ter o chamado Evangelho Mariano. Quando nós comparamos a narrativa do nascimento de Jesus, por exemplo, em Lucas, com a narrativa desse mesmo nascimento em Mateus, nós vemos uma perspectiva completamente diferente em descrever como Jesus nasceu. Os fatos básicos, a manjedoura, isso está mantido, mas a perspectiva da narrativa é muito diferente e merece o nosso apreço. Em Mateus, por exemplo, nós vamos encontrar uma narrativa centrada numa perspectiva masculina. Se nós formos ao primeiro capítulo, nós veremos que Mateus faz um esforço para apresentar dados históricos que demonstrem a ligação de Jesus com o que havia de mais importante para os judeus, que era a descendência com Davi. Então, o primeiro capítulo de Mateus é uma remontagem, uma árvore genealógica da ascendência de Jesus. Em Lucas, nós vamos encontrar uma perspectiva completamente diferente. Nós vamos encontrar uma perspectiva feminina. É nesse evangelho que há a apresentação da mãe de Jesus. Há a apresentação, por exemplo, da espera, da gestação. Há uma narrativa que deixa entrever as emoções de Maria, a sua ansiedade como mãe, como mulher, aguardando aquele filho. É no Evangelho de Lucas, então, que essa perspectiva feminina vai aparecer de uma forma intensa, o que já o revela como um observador muito atento, porque a época de Jesus e aqueles que escreveram posteriormente não lidavam com essa percepção que hoje está na sociedade de um olhar feminino para os episódios, ou aquilo que cientificamente se chama a construção de um ponto de vista diferenciado. O que Lucas faz para descrever a Jesus é exatamente a construção de um ponto de vista diferenciado. Ele vai olhar para os fatos a partir, evidentemente, do seu entorno histórico de grego, de médico, de poliglota, de um homem viajado, mas também vai olhar para os mesmos fatos com a sensibilidade de um espírito que certamente já vinha construindo essa sensibilidade desde outras existências. E, evidentemente, a profissão como médico, ao lidar com as dificuldades
das doenças, os limites da medicina em seu tempo, de observar a grande quantidade de pessoas pobres e doentes sem recurso. Isso certamente mobilizou ainda mais a sensibilidade deste grande narrador de o Evangelho. É no Evangelho de Lucas, por exemplo, que além dessa perspectiva feminina, né, de Maria, porque ela foi sua interlocutora direta, vários historiadores dizem que Lucas teve duas fontes testemunhais privilegiadas. Ele teve a oportunidade de entrevistar várias vezes Pedro e teve a oportunidade de entrevistar em várias circunstâncias Maria. Portanto, ele vai ouvir entre as várias testemunhas, duas daquelas que conviveram intimamente com Jesus. No Evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos sinóticos, nós vamos encontrar vários episódios que somente ele narra. Diferentemente, por exemplo, do Evangelho de Mateus e de Marcos, que são evangelhos muito próximos em suas narrativas, tendo praticamente os mesmos fatos na mesma ordem. Isso não acontece no Evangelho de Lucas, embora ele também narre muitos dos fatos que Mateus e Marcos narraram. Marcos, um narrador que vai construir a sua narrativa a partir das descrições de Pedro. Mateus, um narrador que foi testemunha ocular de muitos episódios. E João, também uma testemunha ocular, mas que vai escrever o seu Evangelho somente quando ele já era um idoso e estava exilado na ilha de Patmos. Provavelmente o Evangelho de João foi escrito a partir de suas narrativas orais, não necessariamente ele mesmo tenha escrito. Então Lucas vai, nesse conjunto dos 4 narradores, ser um narrador muito especial, porque ele é um narrador inicialmente isento da história. Ele não tem, por exemplo, a filiação de Mateus, a filiação de João. Ele não tem, por exemplo, a história de Marcos, que é filho de Maria Marcos, uma das mulheres piedosas, e Marcos, que havia conhecido Jesus na infância, que havia ajudado a Pedro em várias circunstâncias. Lucas vem, então, de uma história diferente desses narradores e vai com sensibilidade perceber alguns fatos. E para apresentar um Jesus médico de homens e de almas, vai olhar como médico para 2 grandes ramos, digamos assim, da atuação de Jesus. Aquele que nós poderíamos chamar de as curas físicas e aqueles que nós poderíamos chamar de a psicoterapia de Jesus. A Lucas interessam as curas de uma forma muito clara. Quando nós olhamos o seu evangelho, nós vemos que há muitas narrativas de cura, inclusive narrativas com alguns detalhes que provavelmente ele ouviu dessas testemunhas ocular a quem ele entrevistou. E vamos encontrar em Lucas também parábolas que somente ele narrou, como a parábola dos 2 filhos, ou, por exemplo, o episódio com Zaqueu, que somente Lucas narra. Entre as curas, nós destacaríamos algumas. Há, por exemplo, o interesse desse narrador em demonstrar a ampla possibilidade do magnetismo de Jesus. Então, Lucas narra, por exemplo, a cura dos endemoniados, e há pelo menos 2 que nós destacaríamos. O daquele menino que se jogava ao fogo e à água, e o daquele outro homem que era tido como um endemoniado, que, por sinal, é o personagem dessa lição de Emmanuel que lemos na abertura do trabalho. É o endemoniado Gazareno. Esse endemoniado era aquele a quem ninguém chegava perto. Revisando o Evangelho agora à noite, antes da palestra, me surpreendi com o fato de que, por algumas vezes passou despercebido, de que esse homem era tão temido pela força descomunal que ele tinha, que quando possível, diz a tradução de Haroldo Dutra, ele estava acorrentado. Lucas vai então descrever essa circunstância em que este homem temido
que vivia em lugar ermo e, quando era possível, estava acorrentado, que esse homem aproxima-se de Jesus numa de suas viagens em certa circunstância. É a viagem exatamente em que vai se dar esse episódio da mensagem lida, em que o homem, tomado por espíritos num processo obsessivo que certamente se juntava a doenças psiquiátricas, vai tentar afrontar a Jesus dizendo: eu sou legião. E Emmanuel, nessa explicação que ouvimos agora à noite, vai destacar muito bem o valor simbólico dessa expressão. Uma expressão que certamente tentava afrontar os mais simples, talvez os mais incrédulos, afrontar os próprios discípulos, ao apresentar-se alguém como sendo própria legião, como sendo provavelmente a enunciação de um espírito que tentava afrontar Jesus no seu trabalho para o bem. Nesse sentido, o espírito Joana de Ângeles, aliás, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no seu trabalho sobre obsessão à luz do espiritismo, vai dizer que existem basicamente 3 grupos de espíritos obsessores. Existem os espíritos que organizam, que patrocinam as obsessões simples, aquelas que se iniciam a partir das nossas invigilâncias, por exemplo, e que no mais das vezes eles assim o fazem por ociosidade da parte deles, às vezes para até se divertirem conosco, verificarem aonde vai a nossa resistência. Existem as obsessões que são articuladas como vinganças por processos reencarnatórios, que são aqueles casos graves expiatórios, e existem as obsessões em relação ao trabalho no bem, a afronta ao trabalho no bem na terra. E essa circunstância que Lucas narra, em que Jesus vai ao encontro deste homem que vivia acorrentado, tal o medo que ele apresentava, a força descomunal com que certamente se colocava, tomado por espíritos obsessores que tentavam inocular a ideia de medo, nós verificamos que Jesus, ao enfrentá-lo, ele vai dizer: eu sou legião. E o magnetismo de Jesus, a sua ordem, como destaca o Evangelho de Lucas, vai dirigir-se àqueles espíritos que comandavam aquele homem, provavelmente um médium extremamente vinculado a um exercício não educado da mediunidade, não direcionado para o bem, e, portanto, uma presa fácil desse tipo de espírito. Jesus vai dizer: saia daí. E a narrativa evangélica diz que aqueles espíritos saíram, deixaram aquele homem que foi lançado ao chão e entraram numa vara de porcos, ou seja, muitos porcos que estavam por ali foram subitamente tomados por aquela vibração doentia forte, e a narrativa evangélica diz que os porcos saíram em disparada e precipitaram-se mais adiante no despenamento. O que faz com que nós observemos, entre outros aspectos, a própria capacidade de recepção por parte de alguns animais de determinadas vibrações espirituais, que faz com que, evidentemente, os animais mais sensíveis se alterem. Mas chama a atenção de Lucas, que é o foco da nossa exposição desta noite, essa capacidade do magnetismo de Jesus, que vai curar alguém que estava preso de uma obsessão profunda e que certamente já tinha o seu aparelho psíquico, usando uma expressão moderna, destrambelhado àquela altura. Lucas assim registra essa passagem de Jesus libertando aquele homem. Na sequência, ele vai descrever que incrédulos, o povo daquela aldeia, os povos daquela aldeia, deram a notícia adiante, sem querer admitir o homem de volta ao seu convívio. Ou seja, Lucas transmite-nos a impressão de que aquele povo que convivia com aquela dificuldade já não entendia mais como possível que alguém que tivesse chegado num estado tal de destrambelhamento psíquico, de doença psíquica e obsessiva, pudesse voltar à sua condição de sanidade e de saúde.
porque nesse nível, como diz a obra de Manuel Filomeno de Miranda, as fronteiras entre a loucura e a sanidade já estão atravessadas. Não existe, para Filomeno, doença psiquiátrica em alto grau que não tenha uma fronteira com vinculação obsessiva. Da mesma forma que as obsessões de longo curso acabam por afetar o aparelho psíquico daquele que sofre o problema obsessivo de longo curso. Ao dizer isso, não temos a intenção de amedrontar ninguém em relação às obsessões, mas de trazer essa observação de Filomeno para que os casos gravíssimos de obsessão, quando não tratados à luz da terapêutica espírita, conjuntamente com a terapêutica médica, acabam deixando uma lacuna naquele que sofre o enfrentamento obsessivo. Voltando então para o foco da narrativa de Lucas, nós vamos encontrar um detalhe muito significativo quando ele narra, por exemplo, a cura da mulher que sofria com fluxo de sangue ou da mulher hemorroísta, porque esta cura também está narrada por Mateus, mas não com o detalhe que aparece em Lucas. A circunstância dá-se no momento em que Jesus, voltando dessa cura daquele que era tido como endemoniado, ao chegar na cidade próxima, a notícia da cura, evidentemente, havia chegado antes. E uma multidão se fez para receber o mestre. E entre a multidão estava aquela mulher que sofria de um fluxo hemorrágico constante. As narrativas evangélicas, inclusive em Marcos, vão anotar que aquela mulher era possuidora de uma fortuna, mas já havia gasto a sua fortuna buscando os recursos médicos e não havia conseguido debelar o mal. Se nós conseguirmos nos projetar naquela sociedade da antiguidade, nós vamos ter ideia não apenas da doença, mas nós vamos ter ideia do preconceito para com aquela mulher, que numa sociedade judaica, evidentemente, sendo portadora de um fluxo constante de sangue, ela não tinha permissão para estar em lugares públicos, nem na sua casa. Ela não podia ir à sala, o seu assento deveria ser separado dos demais, ela deveria estar confinada às áreas mais íntimas da casa, porque o sangue para aquela comunidade, aquela sociedade, aliás, da antiguidade, naquele primeiro século, era considerado absolutamente impuro e havia todo um preconceito em relação a toda e qualquer doença, sobretudo os males, as doenças ginecológicas que levassem a processos hemorrágicos constantes. Então aquela mulher sofria não apenas de um mal físico, que provavelmente a debilitava e que já havia dilapidado a sua fortuna em busca de recursos médicos, mas ela sofria sobretudo de preconceito e exclusão. Quando nós nos projetamos nessa sociedade da antiguidade, nós entendemos o esforço que aquela mulher fez para sair de casa e ir ao encontro de Jesus, porque ela rompe com todas as regras sociais, ela vai a público ao encontro do Mestre, cujas histórias de cura já eram conhecidas. E a narrativa de Lucas vai dizer que ante aquela multidão, Jesus vira-se para Pedro e pergunta a Pedro: quem me tocou? E somente a narrativa de Lucas, porque a de Marcos não diz isso, nem a de Mateus, que Pedro vira-se para Jesus e diz: ora, Senhor, como saber quem me tocou? Então aí está o detalhe de que certamente Lucas ouviu essa narrativa de Pedro, e com esse detalhe que pode ser lido de muitas maneiras, pode ser lido de uma maneira bem-humorada. Se nós entrarmos na perspectiva de Pedro, era quase como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta impossível de ser respondida. No meio da multidão, todos desejosos de tocarem a Jesus, como saber quem tocou? A multidão se empurrava. Mas nós podemos ler esse detalhe de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, de um ponto de vista espírita e um ponto de vista que também encontramos no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz: mas de mim uma virtude saiu. Essa experiência, que é própria de Jesus, é vivida por muitos de nós em circunstâncias, digamos, muito menores, relativamente
bem menores se comparados com Jesus. Todos nós, certamente, já passamos pela experiência de encontrar alguém, de abraçar alguém, por exemplo, e de nos sentirmos muito bem. Todos nós temos a experiência, por exemplo, como pais, como mães, de ir cuidando de crianças pequenas, às vezes nos desdobrando naqueles cuidados, vemos que a medicação oferece um efeito significativo, mas a presença efetiva consegue fazer com que o doente melhore. Todos nós temos a experiência de ter acompanhado alguém doente que ansiava pela chegada de um ente querido distante. E quando a pessoa chega, o doente melhora. Naturalmente, as vibrações, os laços de amizade, a vinculação entre aquelas almas permite essa experiência significativa. O contrário também é verdade. Às vezes, quando nós encontramos alguém que espiritualmente não está bem, alguém que está em grande dificuldade emocional, às vezes está preso em circunstâncias espirituais difíceis, e nós temos um pouco mais de sensibilidade, nós abraçamos a pessoa e nós sentimos as vibrações dessa pessoa. Os médicos, especificamente, são muito recorrentes nesse tipo de experiência. Relatam, aliás, com muita recorrência esse tipo de experiência, que abraçaram uma pessoa e, na expressão popular, ficaram com as vibrações daquela pessoa. O que para o médium é relativamente ruim, mas para a pessoa é muito bom, porque ela sai aliviada. Os médiums mais experimentados conseguem conviver com essa oscilação. Imaginemos Chico Xavier em atendendo aquela fila, ao longo do dia, entrando pela madrugada, conversando com um, com o outro, as vibrações, uma pessoa menos ajustada, uma pessoa desesperada, e Chico ali, a todos alimentando com a sua vibração de equilíbrio. O mesmo dá-se com Jesus. Quando nós entendemos, a partir da obra de André Luiz, a noção de onda mental, ou na própria leitura de André Luiz, de aura, nós conseguimos entender essa narrativa de Lucas. E por que é que ela interessou a Lucas? E por que é que Lucas registrou a fala de Pedro ao dizer: Senhor, como saber quem me tocou? Porque aquela personagem, aquela mulher, ela consegue, dentre todos os que estão ali, não apenas tocar Jesus fisicamente, mas entrar na sua onda mental a ponto de captar o magnetismo de Jesus. Ela certamente tinha um desejo tão profundo de ficar boa e associado a isso o merecimento de se curar, que ela entra na onda mental de Jesus e Jesus percebe que alguém adentrou a sua onda mental, porque não é um toque qualquer. A expressão de Lucas vai dizer que Jesus vira-se para Pedro e diz: mas de mim uma virtude saiu. Evidentemente, virtude tem um sentido metafórico dessa expressão e é hoje claramente entendido, à luz da obra de André Luiz, como essa penetração, esse sentido em que essa mulher entrou no magnetismo de Jesus em sua onda mental. Para nós, a expressão correlata a essa, mas muito menor, a experiência parecida a essa muito menor, é quando a gente está pensando em alguém e o alguém liga, ou esse alguém chega, ou nós temos uma notícia inesperada de alguém. É o momento em que a onda mental de um e de outro se aproxima. Imaginemos isso numa dimensão superlativa em relação a Jesus, numa dimensão superlativa de fé daquela mulher que certamente guardava a esperança e tinha o merecimento de curar-se. E Lucas vai então anotar esta cura, que é uma cura diferente, por exemplo, do endemoniado, que era uma cura do psiquismo. Aqui nós temos uma cura física, porque na sequência Jesus vai identificá-la segundo a narrativa e vai dizer: segue em paz, porque a tua fé te cura. Nós vamos observar Lucas também analisando as curas de Jesus, por exemplo, e fazendo praticamente aquilo que hoje, na área da metodologia da pesquisa, nós chamamos de um estudo de caso. É quando Lucas narra a
a cura dos 10 leprosos. E é interessantíssimo, eu tenho voltado muitas vezes para ler a cura dos 10 leprosos, para tentar vislumbrar como Lucas percebia ali a metodologia do trabalho de Jesus, ou como ele tentava descrever o modo como Jesus agia, o esforço que ele faz para essa descrição. Vai narrar que Jesus estava em viagem e encontra-se com 10 leprosos. E aí é importante que nós entendamos que os leprosos, à época, eram os excluídos de tudo aquilo que a sociedade tinha. Os historiadores vão dizer que ser portador de lepra significava ter o nome incluído no livro dos mortos, ou seja, receber ainda em vida o seu atestado de ouro. E as famílias eram obrigadas socialmente a anunciar perante o templo que o seu familiar, independentemente do seu vínculo, se fosse pai, mãe, marido ou filho, era portador da doença de pele incurável, porque se não fizesse, toda a família corria o risco de ser também excluída daquela cidade. Aquilo que nós aprendemos na escola, de que as cidades antigas eram construídas dentro de muros, ajuda a entender essa narrativa. Aqueles que eram portadores da lepra tinham os seus nomes inscritos no livro dos mortos e eram automaticamente colocados fora dos muros da cidade. Portanto, além de excluídos, desterrados da sua família, do seu grupo social, colocados fora da cidade, eles iam também morrer à míngua, no sol do deserto. E para quem tem problema de pele, essa condição somente apressava a morte pela própria doença que era portada. E a narrativa é preciosa ao dizer que ali estavam 10 leprosos. Portanto, a situação de exclusão gerava algo interessantíssimo, que é novamente a necessidade de agrupamento, de vinculação. Então, os excluídos, fora dos muros da cidade, construíam um novo grupo social, uma nova comunidade, certamente para se auto-apoiarem em busca de comida, de abrigo do sol, de abrigo das feras, de abrigo da noite. E ali encontram-se com Jesus numa data viagem que vai chegando àquela cidade. E aqueles então se aproximam de Jesus. E Jesus cura, segundo a narrativa de Lucas, 10 leprosos. Como diria um amigo meu, Jesus tanto curava no varejo quanto no atacado. E Lucas registra essa cura de 10 leprosos ao mesmo tempo. E mais do que a cura, Lucas registra a ordem que havia ficado. E aí, para saber disso, era preciso ouvir uma testemunha ocular. Porque Jesus teria dito: entrai na cidade e apresentai-vos ao templo. Ou seja, eles deveriam voltar à cidade para que os seus nomes fossem reinseridos no livro dos vivos. Ou seja, para que uma nova certidão de nascimento fosse expedida, que eles fossem admitidos novamente naquela cadeia. E dá-se um fato interessante de que apenas um volta para agradecer a Jesus. Jesus pergunta: onde estão os demais? E ele vai responder: eu não sei, Senhor. Então há nessa narrativa de Lucas muitos detalhes que nós gastaríamos uma hora para analisar somente essa narrativa. Se os 10 ali estavam e encontraram-se com Jesus e com o seu grupo, por que não caminharam todos para a cidade? Jesus retarda a sua marcha e deixa que eles sigam, certamente numa condição em que lhes dá a liberdade de escolher se voltam para a cidade ou se vão para outro lugar. Que escolhas fazem? O espírito Amélia Rodrigues, que em muitos dos prefácios de seus livros sobre as narrativas evangélicas, vai dizer que ouviu muitas narrativas sobre os feitos e ditos do Senhor da boca daqueles que conviveram com Jesus, o que nos faz inferir que ela viveu no século I e teve uma convivência aproximada com aqueles que conviveram com Jesus.
E mais adiante ela vai dizer que no mundo espiritual existem muitas tradições de narrar os ditos e feitos do Senhor. E que há um conjunto de ditos e feitos que não estão ainda nos anais da terra. E tendo acesso a alguns desses anais, reapresentando-os para nós através da mediunidade de Valdo Franco, ela vai dizer que dos 10 leprosos, somente o que voltou, de fato, foi o que permaneceu curado a vida inteira. Porque há um detalhe psicológico nessa cura, que é o retorno, que é o agradecimento. Aquele que estava certamente excluído, certamente lamentava a ausência da família, que certamente chorava pela sua condição de doente, condenado a uma morte lenta, quando se vê liberado daquela doença que o oprimia, ele volta de fato para agradecer profundamente a sua reinserção na vida. Mas os outros 9, que eram aqueles 9 que estavam excluídos, mas guardavam, por exemplo, grande desgosto da vida, grande mágoa, guardavam raiva dos familiares que os haviam denunciado ao templo, que haviam se envolvido em várias disputas, alguns deles que inclusive voltaram, depois de curados por Jesus, para executar essas disputas. Na sequência, diz Amélia Rodrigues, voltaram a expressar a doença. Então Lucas narra essa primeira etapa, essa cura, como disse o meu amigo, essa cura do atacado, cura aos 10 leprosos, e somente um deles volta para agradecer. E Lucas registra esse agradecimento. Vai mostrando então Jesus como um médico que curou muitos daqueles que com ele conviveram, que o buscaram, mas nem todos que buscaram Jesus se curaram, evidentemente. Nem todos se curaram. Há aqueles que voltaram a apresentar a mesma dificuldade. Mas Lucas é original ao apresentar um Jesus que cura as almas e que vai inaugurar a psicoterapia, conforme disse no século XX a psiquiatra alemã Hannah Wolff. É Jesus o psicoterapeuta das almas. E Hannah Wolff, seguindo a tradição de Lucas, vai observar os diálogos que Jesus travou, inúmeros deles, para analisar como nesses diálogos deram processos de catarse, de psicoterapia, serenando muitas almas. Nós poderíamos aqui selecionar alguns, que somente Lucas narrou. Há, por exemplo, um interessantíssimo, que é quando Jesus vai visitar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Eu gosto muito desse episódio, porque demonstra a relação de Jesus com os amigos, que daria também uma outra palestra. Quem eram os amigos de Jesus? E dentre eles, Marta, Maria e Lázaro eram amigos fiéis, amigos a quem Jesus tinha grande apreço. Tanto é que no episódio da suposta morte de Lázaro, nós vamos encontrar os evangelhos dizendo que Jesus empreendeu o caminho de volta em 3 dias de viagem. Então estava distante e volta para aquela circunstância em que Lázaro havia sido dado ao mundo. Mas o outro episódio é aquele que somente as irmãs estão, Marta e Maria. E era de uma intimidade tal que permitia, inclusive, uma psicoterapia em família, de grupo. Jesus chega para aquela casa. E aí estão apresentados 2 personagens com perfis psicológicos diferentes que merecem a nossa meditação, a nossa análise, porque são muito emblemáticos de como nós nos comportamos em relação a Jesus ao recebê-lo em nossa casa. A narrativa vai dizer que Marta ocupou-se das tarefas domésticas e Maria postou-se na sala para conversar com Jesus. É compreensível, de um ponto de vista, que Marta tenha ido ocupar-se com a chegada de Jesus e com as tarefas domésticas. Aliás, não é para qualquer um receber Jesus. E Marta deveria reconhecer a autoridade do Mestre. Deveria tê-lo como amigo em grande conta.
e foi para ele preparar o que havia de melhor em sua casa. Comportamento semelhante tem Zaqueu, quando encontra-se com Jesus, e Jesus diz: hoje janto em tua casa. E o que ele faz? Sai rapidamente para preparar a casa, anunciar aos seus empregados, à sua esposa, que Jesus jantaria naquele lar, naquela noite. Quem não faria isso se recebesse essa notícia de que Jesus vem para o nosso mundo? Se nós somos capazes de organizar as melhores refeições, de arrumar a casa, de enfeitá-la para receber os nossos amigos, o que nós não faríamos para receber a Jesus? Então é a atitude de Marta que vai nessa ação, nessa frente, organizar a casa para receber a Jesus. E Maria fica naquilo que é supostamente a atitude passiva, conversando com Jesus. E Marta está então naquela atividade, mas o detalhe psicológico que Lucas apresenta é que ela não está por inteiro naquela situação. Ela não toma para si, com afetividade, a tarefa, a incumbência, o grande mérito, a grande honra de preparar o jantar para Jesus. Porque era tal a sua intimidade com Jesus que ela sente-se à vontade para reclamar da irmã. E a narrativa vai dizer que ela volta-se para Jesus e diz: Senhor, diga a Marta que venha me ajudar. É possível ler essa frase também de muitos pontos de vista. É possível ler com um bom humor. É uma irmã que reclama da outra que não vem ajudar em casa, não é verdade? É possível ler desse ponto de vista. E é possível ler do ponto de vista psicológico, não é daquela pessoa amargurada que está ali diante da grande chance que era preparar um jantar para Jesus e reclama porque está sozinho. Essa talvez fosse a circunstância em que se pudesse dizer antes só do que mal acompanhado. Para preparar o jantar para Jesus, faria-se qualquer coisa, mesmo que sozinho. Mas ela revela então o seu lado psicológico difícil ali e apresenta para Jesus essa reclamação. E na sequência, a terapia de Jesus que vai tematizar na palavra: Marta, Marta, por que estás tão afadigadas? Por que te ocupas com as coisas exteriores? E evidentemente, Jesus não estaria falando das suas ocupações familiares, porque com a possibilidade de ler as almas que ele tinha e que ele tem, ele certamente sabia, pela relação de amizade, de proximidade, e naquela circunstância, pelo fato de observar a emoção de Marta, que ela estava certamente rancorosa naquele instante. Não era por Maria que não a ajudava, mas era um rancor que ela tinha, uma descompensação emocional que estava ali supostamente descontando na mim. Jesus vai então dizer: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então a lição ali sutil de que ela deveria também escolher a melhor parte. Certamente preparar aquele jantar, acolhendo aquela incumbência, ou então fazer o mesmo deslocamento, suspender por algumas horas, por alguns instantes, aquela preocupação com as coisas materiais, exteriores, com o jantar, e dedicar-se à presença de Jesus, acolhê-lo naquela noite, ter a oportunidade ímpar de conversar em casa, na intimidade com Jesus. É Lucas também quem vai narrar a parábola da dracma perdida, que é uma versão feminina da parábola da ovelha perdida. É Lucas, por exemplo, que vai narrar, e somente ele, a parábola dos dois filhos, o encontro de Jesus com Zaqueu. E todos esses eventos dão margem a múltiplas interpretações. Mas nessa noite, nós queremos trazer esse destaque para esse encontro de Jesus com Marta e com Maria, fazendo um destaque ainda maior para esse aspecto já revelado no Evangelho de Lucas e aprofundado pela doutora Ana Wolff, de Jesus, o médico das almas. Nós temos a oportunidade de, no encontro com Jesus, na leitura sobre os seus ditos e feitos, reeditarmos esse evento da chegada de Jesus à casa de Marta e de Maria. E a pergunta é:
Com qual desses perfis psicológicos nós nos identificamos? Com o perfil de Marta, que está fadigada, cansada, rancorosa, reclamando, ou com o perfil de Maria, que suspende temporariamente as suas ocupações para fazer sala a Jesus, para recebê-lo, para ouvi-lo, sobretudo, para questionar-lhe alguns aspectos da existência. O Natal é uma oportunidade de, em família, nós reeditarmos esse episódio. Se no Evangelho do Lar, semanalmente feito, diz Joana de Ângeles, Jesus vem nos visitar e a nossa casa se enche de alegria, o que dizer da sua visita quando, na ocasião do Natal, fazemos o Evangelho para homenagear? É a nossa chance de reeditar esse evento histórico com a singularidade das nossas vidas, com a singularidade da nossa família, do nosso momento existencial e recebermos Jesus em nosso lar, sabendo que Ele é o grande médico das almas, não só o médico dos corpos, mas o médico das almas, capaz de, com a sua palavra, fazer com que nós façamos uma catarse existencial e possamos dar um salto significativo de vinculação à sua mensagem, à sua proposta e tudo mais. Nesse sentido que trouxemos essa significativa sugestão de leitura. Quem tiver a oportunidade, leia Mérito de Homens e de Almas. E quem não, aproveite para ler o Evangelho de Lucas, apenas o Evangelho de Lucas, algumas páginas, e encontrará a psicoterapia da palavra de Jesus a nos libertar dos nossos conflitos, dos nossos condicionamentos, permitindo que nós possamos fazer uma reengenharia em nossas vidas para aprender a lidar com os desafios, com os conflitos, com as dificuldades que nos chegam. Nesse sentido, é que apresentamos a todos essas sugestões de leitura e desejamos um Natal de paz, um momento em que possamos dar o salto de vinculação à mensagem de Jesus. Muita paz.